Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Santíssima. Sejamos profeta de fogo. Vamos andar com a cruz na mão direita e o rosário na esquerda. Os santos também amavam morrer com o rosário nas mãos. Santo Estanilau, no leito de morto, dizia: não posso recitá-lo, mas deixai o rosário perto de mim. Só apertá-lo já me consola. Beata Ana Maria Tage, até a última noite, antes de morrer, quis recitar o rosário com a família. Servo de Deus, Columba Marmione, teremos repetido a Virgem Mãe de Deus, rogai por nós agora e na hora da nossa morte, quando chegar um instante que o agora é hora da nossa morte fore a mesma coisa, estaremos certos de que a Virgem não nos abandonará. Por isso foi serena a morte de Santo Afonso, Santo Antônio Maria Clarete, Santa Maria Bertilha, Beato Núzio, Sulpício, São Maximiliano Maria Cobo. Padre Pio abraçou a morte com o rosário nas mãos, pronunciando os nomes de Maria e Jesus. O seu corpo ficou exposto por quatro dias em veneração de uma imensa multidão e foi vista por todos com o rosário nas mãos. O rosário não sai de moda. Aliás, hoje é mais necessário do que nunca. Ao Padre Pio disseram um dia: Padre, hoje diz que o rosário passou de modo. E muitas igrejas já não se recita mais. Padre Pio respondeu: Satanás visa sempre destruir esta oração, mas não conseguirá nunca. Rosário é a oração daquela que triunfou sobre tudo e sobre todos. Antes de sua morte, pediram ao Padre Pio que dissesse algumas palavras. E Padre Pio disse: amai Maria e fazei amá-la. Recitai sempre o rosário. Recitai sempre o rosário. Esta é a recomendação de todos os santos da igreja. Temos que recitar, meus irmãos, o rosário. Temos que ser homens natural, homens místicos, homens sobrenatural. E temos que falar a verdade. João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Os bispos têm que falar para os padres das igrejas, para abrir as igrejas. Os bispos e os padres têm que viver uma vida mística, uma vida sobrenatural, que não tenha medo de nada. O rosário, essa oração do rosário é a oração poderosa que destrói com toda a pandemia, com toda a coronavírus. Hoje nós estamos vivendo numa sociedade que as pessoas estão cada vez mais se distanciando de Deus. Jesus diz na palavra: quando eu voltar à terra, será que encontrarei ainda pessoas com fé sobre a terra? Que as pessoas estão com medo da morte, medo de morrer. Porque quando se está com medo de morrer, porque não está preparado, não está na graça de Deus. E os santos não tinham medo da morte. Eles ficavam felizes, como São Francisco de Assis chamava: seja bem-vinda, irmã morte. Os santos se preparavam para não ficar com medo da morte. Quem tem medo da morte, porque estão vivendo uma vida mundana. São João da Cruz dizia: pelos prazeres terrenos se sofre tormentos eternos. As pessoas estão buscando os prazeres da terra, os prazeres terrenos. Estão vivendo nas drogas, na prostituição, nas bebedeiras, em tudo aquilo que pertence ao demônio. Mas as pessoas não querem ter uma vida de oração, uma vida de penitência, de jejum. Sejamos profetas de fogo, meus irmãos. Vamos pregar a palavra de Deus com autoridade, assim como os santos pregavam. Nós não devemos ter medo de nada, não. Quem está com Deus e com a Virgem Maria não tem medo de nada, de pandemia nem de nada, de coronavírus, de nada. Nós temos que estar na graça de Deus. Nós temos que ter medo, sim, de uma coisa só: do pecado. O pecado que distancia cada um de nós de Deus.
Não é doença que vai impedir nós de entrar no céu, não. Mas o pecado impede. E nós temos que viver a santidade. Ser homens e mulheres, vocês que são mulheres. Sejam mulheres de oração. Sejam mulheres do Santo Rosário. Propague o Santo Rosário aonde chegar. E vocês, homens também. Propague o Rosário aonde chegar. Todos nós que somos homens, temos que propagar o Rosário da Virgem Maria, divulgar as 15 promessas da Virgem Maria, ser profeta de fogo, bradar com autoridade, quando falar sair fogo na boca, quando pisar na terra, a terra tremer. Temos que ser homens de oração, meus irmãos e minhas irmãs. Temos que ter coragem, temos que pregar a palavra com autoridade, temos que ir para a Santa Missa. Nós não devemos ficar com medo, não. Hoje em dia as pessoas estão com medo das doenças. As igrejas fechadas, que isso jamais era para acontecer. Os padres não devem fechar as igrejas. Os bispos não devem dar ordem para fechar a igreja. A igreja é para ficar aberta. Nós temos que ter fé, temos que ter uma vida sobrenatural, uma vida mística. O que está se vendo hoje é as pessoas cada vez mais fracas na fé, estão vivendo na mornidão. Apocalipse 3,15, ou é quente ou é frio, morno vai ser vomitado da boca de Deus. Nós temos que ser quente, meus irmãos e minhas irmãs. Temos que pregar a palavra de Deus. Quem tem a devoção ao Santo Rosário não tem medo de nada, enfrenta tudo, com o rosário na mão esquerda e a cruz na mão direita. Tiago 4,7, resistir a Satanás e ele fugirá de vós. Temos que resistir, meus irmãos. Temos que ser profeta de fogo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.